Bem-vindo a mais um Católico Cê Sabia? Aqui é o Padre Felipe Neco, nessa manhã de segunda-feira, dia 23, festa de Santa Felicidade, já que está aqui do ladinho de Santa Felicidade. Estamos aqui no São Brás, Curitiba, mas aqui ao lado da nossa paróquia próxima a São José e Santa Felicidade também está em celebração hoje é dia de Santa Felicidade. E aqui estamos com vocês para mais um programa e junto com o Padre Renan, que é uma alegria. Eu achei que ele esqueceu o meu nome, né? Não, estava esperando, falei, será que ele vai falar? Será que não vai? Né? O Padre Renan Tcheca, é uma alegria estar aqui com vocês nessa segunda-feira, pós-Cristo Rei, né? Que para nós é tão importante essa festa de Cristo Rei na nossa congregação, no nosso movimento Regnum Christi. A festa de Cristo Rei é a nossa festa, né? Tentamos, como carisma, como espiritualidade, estabelecer o reino de Cristo na sociedade, fazer que Cristo reine no coração dos homens. E a gente, portanto, celebra Cristo Rei com muito carinho, com muita devoção sempre. Ontem tivemos em diversas cidades do Brasil, onde estamos os legionários e o Regnum Christi. Ontem celebramos esse dia do movimento Regnum Christi, dia de Cristo Rei, né? Aqui mesmo em Curitiba tivemos a missa de Cristo Rei no Colégio Everest. Ali estiveram diversos membros do Regnum Christi. Foi uma missão muito bonita, né? Muito vivida. O centro vocacional esteve ali, nossos seminaristas, os padres, né? O nosso provincial, o Padre Cleomar, esteve conosco também, foi uma graça, as consagradas e os leigos, membros do Regnum Christi. Então foi um momento muito bonito de família, para a gente renovar nossos compromissos como membros do Regnum Christi e poder continuar, né, nossa missão de seguir a Cristo. Mas eu vinha já naquela ocasião de um encontro de muita intensidade, né? Um encontro vocacional. Então foi muito bonito também, né? Poder colocar nas mãos de Cristo Rei os frutos do trabalho vocacional deste ano, né? Tivemos o nosso último encontro vocacional aqui no seminário, né? Vocês sabem que eu sou responsável pela pastoral vocacional, e o nosso último encontro vocacional foi esse final de semana, sexta, sábado e domingo. Então, foi colocar nas mãos de Cristo Rei todo o fruto do trabalho vocacional desse ano, que foi muito pouco, na verdade, né? Assim, vocês sabem que com a pandemia a gente o que mais fez foi rezar pelas vocações, porque não podíamos fazer nada. Já quando começaram a abrir as medidas restritivas, né? Ficar um pouco mais tranquilos, aqui em Curitiba pelo menos, a gente começou a propor alguns encontros e, se eu não estou enganado, fizemos 2 encontros vocacionais, 2 ou máximo 3, nos últimos 2 meses, né? Então, esse foi o último. Vieram 10 meninos, com a graça de Deus, fazer aqui a experiência vocacional. Desses 10, e alguns que não vieram, mas também já estão decididos a fazer uma experiência vocacional mais séria no início do ano que vem. Nós temos 7 meninos confirmados, né? Desde o ensino fundamental até o primeiro do ensino médio. 7 meninos confirmados que estão dando o seu sim a Jesus para fazer a experiência vocacional. A gente não sabe até quando vão chegar, né? Porque a vocação é de Deus e não é nossa, mas eles vão fazer uma experiência dizendo: Deus tocou meu coração, eu digo sim e Ele vai mostrar o meu caminho. É assim que acontece aqui no centro vocacional, né? Deixa eu fazer uma propaganda então, dado que estamos falando disso, porque eu contei o último encontro. Uma propaganda é: se você conhece meninos de 11, 12 anos que tenha de repente uma inquietação vocacional, que a família de repente pode apoiar, porque é uma família de igreja, ou se até não tem uma inquietação vocacional clara, mas é um menino bom, de uma boa família, que reza, de repente Deus prepara também, né? Aqui mesmo os meninos contaram seu testemunho e é muito interessante. Eu não sei o caso do Padre Felipe, porque ele entrou maior, né? Ele já entrou maior de idade. Eu entrei com 13 anos e eu entrei muito atraído pelo futebol, confesso, né? Depois Deus vai semeando e vai colocando na alma um pouco mais de espiritualidade, na alma adolescente, né? Um menino que estava contando seu testemunho aqui contou que ficou maravilhado quando o padre chegou na casa dele e falou que aqui tinha quadra de futebol, que tinha momentos de diversão. Às vezes achamos que o seminário é para rezar o dia todo, né? E não, é fazer uma experiência de meninos com 12, 13 anos que podem ser felizes também, né, com Jesus, seguindo a Jesus e vivendo sua vida normal de todo adolescente. Então fica o convite. Se você quer conhecer mais, pode entrar em contato e a gente, com muita alegria, vai dar mais informações sobre o que é um seminário menor, qual é essa experiência que os meninos fazem. Mas, concluindo então minha fala introdutória, que eu já demorei muito, é que
tivemos o nosso último encontro vocacional, temos 7 meninos confirmados que querem fazer essa experiência um pouco mais profunda no início do ano que vem, estão dando o seu sim a Jesus. A gente agradece muito a Deus e colocamos isso ontem nas mãos de Cristo Rei na celebração. Então, vamos unir em oração para continuar pedindo ao Senhor da Messe que envie operários para a sua Messe, né? Precisamos de padres, você sabe muito bem disso, então seguimos aí em oração. E isso foi o meu final de semana, intenso de atividade para esses meninos, mas graças a Deus foi tudo muito produtivo, muito positivo, e está nas mãos de Cristo Rei agora o fruto, porque nós já concluímos aqui o nosso trabalho vocacional no ano, agora segue as orações com certeza, né? E rezemos muito aí pelas vocações, por esses meninos que vão fazer essa experiência. Também certamente lá em São Paulo, já diretamente para o noviciado, vamos ter também para os outros jovens que talvez façam essa experiência aí também do chamado de Deus nas suas vidas, já para a caminho já para a vida religiosa em si. E sigamos rezando pelas vocações sempre, né? Para mim foi uma semaninha mais de celebrações, já que quinta-feira eu quarentei, fiz aniversário na quinta-feira agora passada, no dia 19, e foi uma semana de celebrações, não? Visitando as famílias, celebrando, muitos parabéns por aí, até parabéns em polonês cantaram para mim. Sábado eu tive em Contenda, e aí grande família Stabak, não sei qual, creio que é Stabak, que também é aniversário de uma filha deles, da Débora, que é essa semana, mas aí adiantaram o aniversário dela para esse sábado. Eu estive lá e celebrei a missa de Cristo Rei lá também. E depois cantaram também o parabéns para mim. E cantam em português, depois cantam em polonês. Então foi interessante. Já é a segunda vez que eu escuto, mas ainda não memorizo nenhuma palavra do polonês. Mas foi bonito poder estar aí com eles, passar a tardezinha com eles. Também tivemos aí nossas celebrações de Cristo Rei. Celebrei na paróquia em São José dos Pinhais, na Bom Jesus, que ajudo com bastante frequência. Celebrei no sábado e no domingo de manhã cedo. E depois cheguei aqui no colégio para poder estar confessando durante a missa do nosso movimento. Foi realmente uma bonita experiência. A capela estava cheia com suas devidas distâncias, mas estava cheia, foi bonito. Tiveram vários membros, até membros do movimento que vieram de outras cidades que estiveram por aqui. Tinha gente de Joinville, de Mafra, tinha gente também um pouco mais do redor. Mas foi uma bonita experiência também poder compartilhar um momentinho com eles. Depois tive também com a família dos gêmeos, do Gabriel e da Giovana, que tivemos aí também, eles quiseram celebrar também, fizeram um bolinho para mim, cantamos o parabéns depois também. Foi então um final de semana de muitas celebrações. Não, visitando ainda também algumas famílias e seguimos também com esse trabalho aí de estar acompanhando as famílias e estar aproximando-nos também. Tivemos também com Dimas, a Heloíse também, para conhecer os padrinhos da Esther, que vamos batizar nesse próximo domingo. Vai ser um domingo interessante o próximo domingo. Vamos ter batismo, primeira comunhão e missa com bastante famílias. Então vai ser uma bonita experiência, né? Então mando também um alô aí para a Aline e para o Alexandre aí também, que vão ser os padrinhos. E que não sei se já seguem, mas se não, esperamos prontamente vão seguir. Mas eu quero já entrar diretamente no tema, porque hoje temos 5 páginas e vamos ter que correr um pouquinho para tentar falar tudo, porque é um tema bastante interessante, é um tema bastante atual, especialmente dentro do ambiente católico, que são o tema dos temperamentos. E é um tema que para mim sempre foi interessante na minha formação. Desde o noviciado nós fazemos o teste dos temperamentos e tudo. Então é algo que até o meu último ano da teologia também nós fizemos o DISC, o famoso DISC, que também trata um pouco desse aspecto do temperamento da formação. E é um tema que eu gosto muito, né? Tive dando uma lida, na verdade nem profundizei muito, um tema que mais ou menos a gente já conhece, já trata, também é tema muitas vezes de direção espiritual, mas eu gostaria de entrar e realmente centrar também numa ideia que eu acho bastante importante, né? Que não basta só conhecer o seu temperamento, né? Mas senão trabalhá-lo, não? Porque isso talvez seja a coisa mais importante, né? O interessante é que hoje em dia tem muitos influenciadores digitais que estão, e livros também, né, que estão sendo promovidos por esses influenciadores sobre o temperamento, né? O temperamento que Deus me deu, os 4 temperamentos, etc. Então tem vários pessoas que trabalham nas redes sociais que estão promovendo esse conheça-se, né, esse autoconhecimento com relação aos temperamentos.
Porém, muitas vezes, justamente porque as pessoas estão cada vez mais interessadas em formação nesse campo, é interessante o que o Padre Felipe comentou agora no final, né? Muitas vezes o que a gente percebe é isso, é que a pessoa diz, eu sou assim porque o meu temperamento é tal, né? Eu não me dou com meu marido porque o meu temperamento é tal e o dele é tal, né? Então você diz, bom, tudo bem, mas é, como que você forma esse temperamento, né? Porque o meu temperamento pode ser, tem alguns elementos negativos e positivos, não tem temperamento perfeito, né? Então, ok, quais são os elementos negativos do meu temperamento que eu tenho que formar, que eu tenho que melhorar? O meu temperamento é assim, por isso que eu faço isso. Não, meu filho, minha filha, vamos tentar mudar isso daí, né? Então, interessante essa reflexão também que o Padre Felipe vem colocar para O nós. Padre já adiantou bastante coisa aqui, mas a gente vai já comentando aqui já. Isso só Mas, introdução, eu não entrei no tema ainda não, hein? mas bem, mas já vamos entrar já, porque já são 10 minutos já de introdução e vamos já entrar diretamente então, nesse tema dos temperamentos, dos caráteres, da personalidade. Não? A caracteriologia permite notáveis aplicações e constitui um instrumento indispensável para a compreensão do homem. Realmente é algo que necessitamos conhecer, só podemos trabalhar quando já conhecemos, realmente nos conhecemos com certa profundidade, vamos poder trabalhar também as nossas limitações. Não? Na área da psicologia, personalidade, temperamento, caráter, são 3 conceitos usados para expressar maneiras de pensar e de sentir, e portanto estão muito relacionados entre si. Mas essa grande afinidade faz com que muitas pessoas vejam seus significados confundidos entre eles. Vamos começar então, para usar o termo de personalidade, temperamento e caráter com critério. Vamos tentar delimitá-los e dimensioná-los de forma simples. Antes de começar a ver suas diferenças, temos que perceber com clareza que temperamento e caráter são 2 dimensões da personalidade. Ou seja, ambos são os componentes essenciais da nossa personalidade. O temperamento, não? Base constitucional. Quando falamos de temperamento, nos referimos àquela parte inata da nossa personalidade que é determinada por nossa herança genética. Por isso é considerada a dimensão biológica instintiva da personalidade. De fato, o temperamento é o primeiro fator da personalidade a se manifestar. Nos bebês é possível distinguir diferentes tipos de temperamento e assim, dependendo da tendência para sentir e manifestar emoções positivas ou negativas em um bom ou mau humor, é possível então já considerá-las umas crianças mais fáceis ou difíceis em termos comportamentais. Por ser de origem genética e fruto da constituição hereditária, o temperamento dificilmente pode ser modificado, manipulado ou trocado pelas circunstâncias. Então é importante destacar essa realidade. No temperamento, nascemos com o temperamento. Sempre de alguma forma existirá já essa tendência, embora não seja menos verdade que possamos usar recursos para aumentar ou inibir essa manifestação, e aí onde é o trabalho do temperamento e a formação do caráter. Perdão? Se fôssemos um iceberg, o temperamento faria sempre parte dessa porção submersa, podendo exercer algum controle para modificar a forma como se manifesta na porção descoberta, no gelo que está no exterior, né? O caráter. O caráter, como reflexo de nossas experiências, é o componente da personalidade que engloba o temperamento, essa constituição hereditária, e o conjunto de hábitos educacionais e relacionais aprendidos pela pessoa, ou seja, um aspecto tanto inato quanto adquirido. O caráter é a parte de nós que é determinada pelo ambiente. Mas, além disso, é consequência das experiências e interações sociais que vamos tendo em nossa vida e das quais obtemos algum aprendizado. Assim, todos esses hábitos influenciam nosso temperamento e nossas predisposições biológicas e vão mudando, variando, refinando e moldando nossa personalidade. Portanto, a origem do caráter é cultural, é daquilo que aprendemos, que absorvemos. O caráter é menos estável do que o temperamento, já que pode sofrer alterações. O caráter, por não ser hereditário, não se manifesta totalmente nas fases iniciais do desenvolvimento evolutivo. Então, as crianças vão aprendendo, vão adquirindo caráter, de modo para dizer. E ele vai passando por diversas etapas até alcançar a sua expressão máxima na adolescência. Mas toda a nossa vida nós vamos trabalhando na formação do nosso caráter. Portanto, ele pode ser modificado e é suscetível de ser alterado, por exemplo, através da educação social, a educação dos pais. Aí é como se vai moldando o caráter dos filhos,
dos jovens e dos pais e das pessoas adultas posteriormente. Hoje em dia esse termo, como já comentamos, é bastante confundido com o da personalidade, de forma que frequentemente são usados sem distinção, mas na verdade a personalidade, como sempre entra em relação a essa coisa da biologia e do ambiente, né? De como eu nasci e daquilo que eu me formei. A personalidade é o resultado da soma de caráter, temperamento e hábitos aprendidos e comportamento, ou seja, engloba ambos os aspectos. É talvez essa coesão que permite elucidar mais claramente as diferenças entre personalidade, temperamento e caráter. Por isso não podemos considerar somente fruto da herança genética, mas também consequência das influências do ambiente a que essa pessoa está sujeita. A personalidade é um distintivo individual e, portanto, é característico da pessoa. Além disso, de acordo com inúmeros estudos, permanece estável ao longo do tempo e em situações distintas. Por isso, quando falamos uma pessoa que tem personalidade, que tem caráter, uma pessoa que está bem formada, não? Portanto, a personalidade é o conjunto de emoções, cognições, ou seja, conhecimentos, e condutas que compõem o padrão de comportamento de uma pessoa. É a maneira como nos sentimos, pensamos ou nos comportamos. É um conjunto de processos que interagem uns com os outros e se autorregulam, formando um sistema dinâmico. Pois essa é a ideia, um pouco a distinção, bem brevemente, que gostaria de fazer sobre esses três termos, para termos uma mais clara ideia sobre o que queremos também falar. Não? Mas, porém, gostaria de ressaltar dois textos de dois queridos amigos antes de seguir o tema, que é um pouco o que o Padre Renan já falou, porque um deles comentava, o Fernando Nascimento, grande amigo, comentava: mais importante que esse fetiche pelo conhecimento dos temperamentos é a forja do caráter. Ele escreveu assim, não sei se foi no grupo nosso de WhatsApp ou se foi no Facebook, e ele segue comentando, né? Para muitos o conhecimento dos tipos de temperamento só serve para auto-justificar os próprios comportamentos. Eu faço isso porque sou melancólico, sou sanguíneo, sou fleumático, etc. O temperamento se cristaliza por uma série de fatores, internos e externos. Ele é o seu ponto de partida apenas. Forja o teu caráter até chegares à estatura de varão perfeito. Assim publicou, eu creio que foi no Facebook que o Fernando Nascimento publicou, que eu mando um alô aí para ele. E depois outro amigo, também grande amigo, William Afonso, grande filósofo aí, mineiro, pois ele comentou ele comentou no nosso grupo de WhatsApp, porque saiu o tema de temperamentos, eu não lembro nem como é que foi o tema, ou foi na mesma postagem do Fernando Nascimento que ele comentou. Ele falava que o conhecimento dos temperamentos é só um começo, um ponto de partida para facilitar o trabalho do diretor espiritual. Toda a parte árdua vem bem depois disso. O que vejo por aí é uma generalização sem conhecimento profundo da obra de Lessene e das escolas de caracterologia. Temperamento se tornou uma nova modalidade de signo e horóscopo determinista do católico brasileiro. Não, e é bastante engraçado, não? Porque quando eu li, eu falei, não, vou anotar isso aqui para falar no programa, porque realmente às vezes você apenas se apresenta e já perguntam, que temperamento você é e tal, já fazem quase um scanner de você assim, quando na realidade, o temperamento é algo que você nasce, mas o seu caráter é o mais importante. Não basta só saber o seu temperamento e não fazer nada com ele. Não. Temos que trabalhar o nosso caráter, formar o nosso caráter para, naquelas coisas positivas, fazê-las mais esplendorosas em nós, e aquelas coisas negativas do caráter, trabalhar para reduzir e afetar menos o nosso comportamento, a nossa personalidade. Né? São dois comentários bastante acertados, a meu ver. Nossa, já estamos rápido aqui, hein? Já vamos. Queria que segundo isso pela metade. Assim, é mais ou menos pela metade já. Então, vamos lá, galinho, vamos lá que a gente tem que correr aqui. Mas esses dois comentários, como eu falava, são bastante acertados. Porque, como eu falava, né, virou meio modinha, não? Você conhece uma pessoa, já lhe pergunta seu temperamento, e não só isso, né? Já começa quase a fazer uma análise psicológica da pessoa a partir do temperamento, como se necessariamente fosse igual para todos, né? O temperamento é só o ponto de partida, que ajuda muito, mas não é para ficar só nisso. Se exige um trabalho espiritual, de asceses, para seguir crescendo no trabalho da personalidade. E trago até o exemplo aqui de São Francisco de Sales, que era colérico de temperamento e hoje é conhecido como o Santo da Mansidão.
se não me equivoco, foi até ele que encontraram depois no escritório, na mesa dele, por baixo, assim, pois, arranhões assim, de unha, assim, que ele tinha pelos excessos de raiva, de ira, talvez com as pessoas que ele atendia, e estava a mesa assim toda arranhada por baixo, também, se não me equivoco, não sei se foi ele que teve uma bilis ou alguma coisa assim. Então, pois, são realidades que você tem que trabalhar, que todos têm que trabalhar seu próprio temperamento para poder, pois, formar um caráter, uma personalidade, pois, muito mais autêntica e grande, né? Por isso, saber o temperamento é uma coisa, se moldar é outra coisa. Mas voltemos então aos temperamentos. Não estão as classificações mais antigas, que vêm desde Hipócrates e Galeno, na Grécia Antiga, pois a saber que pois, para muitos já é bem conhecido, não? Sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. Esse é o mais comum, a classificação mais comum, que a maioria das pessoas aqui no Brasil seguem um pouco mais, já que tem saído de livros como Os 4 Temperamentos na Formação dos Filhos, do Ítalo Marcílio, O Temperamento que Deus lhe deu, de Art Lorraine Bennett. Estava vendo aqui também, tem outro que é o Cláudio Galeno, se eu não me equivoco o nome, também sobre os temperamentos. Então tem pois, muito material em relação a isso e geralmente pois, sempre é no âmbito dos 4 temperamentos. Existe pois, também outros, talvez menos conhecido, o modelo de 5 fatores de personalidade, que eu estava buscando aí um pouco. Os autores definiram 5 grandes fatores na teoria da personalidade, distinguindo dentro de cada fator uma série de facetas ou aspectos que caracterizam o fator. E comenta, não? A visão exaustiva dos estilos emocionais, mais ou menos intensos, interpessoais, extrovertido ou introvertido, experienciais, aberto ou fechado, atitudinais, cordialidade ou distância, e motivacionais, consciencioso, responsável ou largado inconstante do ser humano. E essa é uma outra pois, classificação que faz, um outro modo de análise que existe, creio que muito mais no âmbito já do atendimento psicológico por parte de pois, profissionais. Eu, pessoalmente, foi o que eu aprendi desde o meu início do noviciado, eu prefiro a tipologia de temperamento de Gerard Heymans, composto por 8 tipos de temperamento. Eu creio que é muito mais amplo, talvez os 4 temperamentos pois, terminam que as pessoas se confundem ou sempre ficam entre um e outro. Eu creio que o de 8 temperamentos fica muito mais pontualizado, você consegue se encontrar mais, mas também é uma realidade que você depois, também com o trabalho do caráter, você pois, termina achando que já é mais um pouco outro o que antes, porque pois, também já está tendo uma formação do caráter. E eles são colérico, apaixonado, nervoso, sentimental, sanguíneo, fleumático, amorfo e apático. Falando do conhecimento próprio, dissemos que é útil para melhor nos conhecermos, estudar os temperamentos e caracteres. Muitas vezes confundem-se esses 2 termos, como já falamos, quando porém se distinguem, pode-se dizer de outro modo que o temperamento é o complexo das tendências profundas que derivam da constituição fisiológica dos indivíduos e que o caráter é o conjunto das disposições psicológicas que resultam do temperamento, enquanto modificado pela educação e os esforços da vontade fixado pelo hábito. Por isso, essa grande importância da nossa formação do caráter. Creio que também tem um livro, Columba Marmion, como é? Creio que Marmion? Marmion, Columba Marmion, que ele chama de formação do caráter, o caráter do jovem, o jovem de caráter, tem pois, esses livros... Esse é de Hammertot. Esse é de Hammertot, isso é verdade. Mas tem do T. Hammertot também, que tem outro, mas que também que fala que é formação do caráter. Não? Hammertot tem uma série de livros sobre o jovem de caráter, o caráter ideal, o moço de caráter, o jovem coerente, enfim, um monte de temas sobre esse tema da forja do caráter. E livros clássicos, que pois, também para a formação dos filhos e dos adolescentes jovens, pois, ajudaria muito, se você não conhece, dá uma buscada por aí que vocês encontrarão. Mas depois, mais útil estudar os caracteres que os temperamentos, e por isso eu dizia, não é importante só saber o meu temperamento, mas, pois, claro que também eu tenho que saber qual é a base onde eu tenho que trabalhar, mas no que importa sobre o aspecto espiritual, é muito menos o temperamento do corpo que o caráter da alma. Os antigos tinham, aliás, compreendido isso perfeitamente, visto que, ao descreverem os temperamentos, se atinham mais a notar as diferenças psicológicas que as fisiológicas. E, pois, vamos nos limitar um pouco a resumir o sistema de Heymans, elaborado pelo jesuíta, o padre Donzel.
Então vamos lá, vamos correr, que temos muito ainda que falar. Não? As propriedades do temperamento se distinguem ao todo em 3 propriedades fundamentais, para que possam talvez um pouco entender. Primeiro, a emotividade é a maior ou menor facilidade com que uma dada situação desencadeia um fenômeno de ordem afetiva. Pois suponhamos 2 homens a quem anunciam um prêmio gordo da loteria. O primeiro perde o norte, corre por todos os cantos da casa, esperneia de alegria, abraça todo mundo e não consegue nem comer, pois é um emotivo clássico. O outro declara-se muito satisfeito, pensa o que há de fazer do dinheiro, esmola, títulos, aplicações, e se, talvez, uma pessoa que gosta, já pensa também em programar uma visita a um bar na noite do clube. Falará disso aos amigos, caso venha a propósito, pois é um não emotivo. Uma pessoa que não se deixa levar totalmente pela emoção, racionaliza mais, não pensa o que fazer dessa realidade. Depois, um segundo aspecto é sobre a atividade, é a maior ou menor facilidade que o indivíduo tem de pôr mãos à obra em vista de um fim determinado. Suponhamos também uma vaga num alto cargo, talvez do governo, e aí 2 pretendentes. O primeiro multiplica-se em pedidos, em requerimentos, em visita a amigos dos amigos, de todos aqueles que podem dizer uma palavrinha, pois é uma pessoa ativa que busca, quase como um vereador ou um candidato a vereador ou prefeito. O segundo, em igualdade de desejos, limita-se a apresentar sua candidatura, pois uma pessoa que deixa um pouco a par, uma pessoa mais inativa. Depois, na terceira, talvez é mais difícil de compreender-se sobre a função ou ressonância, também que utilizamos o termo. Estamos habituados a ouvir falar de inconsciente ou subconsciente. Heymans fala analogamente de uma consciência periférica, estabelecendo assim 2 consciências. Uma consciência central, a qual pertencem todos os fenômenos psíquicos atuais, ou seja, aquilo que eu estou realmente pensando no momento, e uma consciência periférica, a qual pertencem todos os fenômenos psíquicos que foram conscientes e que atualmente não são, mas que em todo caso exercem na vida atual uma influência inconsciente. Agora eu dou um exemplo disso, mas continuando aqui, essa função ressonância primária, pois é a ação que os conteúdos da consciência exercem sobre o indivíduo enquanto se encontram na consciência central. E uma pessoa que tem uma função, uma ressonância secundária, a repercussão que esses mesmos conteúdos têm na vida do indivíduo depois de desaparecerem da consciência central. Dou um exemplo. Saio de passeio um dia depois de um incidente desagradável na minha comunidade, pois estou caminhando, a paisagem, as palavras da conversa com meu irmão, com meu companheiro, são conteúdo da minha consciência atual, mas o companheiro nota em mim que falta alegria, falta boa disposição dos outros dias, eu mesmo sinto-me mal sem saber o porquê, talvez até sem pensar nisso. É um incidente desagradável que, desde da minha consciência periférica, exerce sobre a consciência central a sua função secundária. Então, uma pessoa mais secundária, ela sempre vai estar trazendo essa realidade de outras situações e não vive tanto o momento ali primário. Serão, caracteres de função primárias aqueles que vivem do presente, em que o passado perde rapidamente toda a influência perceptível. E pessoas fáceis de consolar, inconstantes nas amizades, que se deixam facilmente embalar pelas sensações e ideias novas. E de função secundária serão aqueles que vivem mais do passado, de situações já passadas, em que nada do que passa se perde, difíceis em esquecer os desgostos e as contradições. E sofrem mais, né? Fala por experiência pessoal, sofrem mais porque, não sei, alguma discussão que teve por uma coisa boba, a pessoa guarda e guarda e guarda e guarda, quando o outro, o secundário, né? Quando o primário, no dia seguinte, já tá rindo de novo. E aí, como que tá? E eu respondo, como que tá? A gente discutiu ontem, você me pergunta como que tá? Ontem não, então, 5 minutos atrás já tá realmente sofremos mais os secundários. Aqui né? Somos o contrário aqui. Mas resumindo só essa primeira partezinha, porque já vamos para os 30 minutos e queremos correr aqui. Classificam-se como emotivos ou não emotivos os indivíduos segundo a frequência e intensidade das emoções, tendo em conta as causas. Como ativas ou inativos,
segundo a frequência ou energia da sua atividade, tendo em conta os motivos, e como de função ou ressonância primária ou secundária, segundo a repercussão do passado sobre a vida presente, tendo em conta a importância desse passado. É isto que Heyman vai demonstrar examinando correlações que existem destas propriedades para a fisionomia geral da vida cognitiva, afetiva e volitiva, né? Ou seja, do meu conhecimento, do meu afeto e da minha vontade. Queria rapidamente passar sobre as correlações da emotividade. Era um ponto que eu estava em dúvida se eu mencionava ou não mencionava. Falei, não, corremos, falamos rapidinho, nem explicamos muito, só para que tenham pois, uma ideia. Então vamos lá, correlações da emotividade. A emotividade com a vida intelectual. Não é o forte dos emotivos, mas seria exagerado afirmar, como se pretende, que estão na razão inversa. De fato, uma emoção superior supõe alguma cultura e esta, por sua vez, supõe interesse, o qual seria impossível sem emotividade. É, portanto, a hipertrofia que a faz notar. A hipertrofia da emotividade sobre a vida intelectual. Ou estimular, despertando interesse e concentrando a atenção, ou perturbar, e isto de dois modos, parando a atenção ou destruindo, trabalho impossível, enchendo o espírito de preconceitos, trabalho inútil. São, em geral, não muito inteligentes, pouco conhecedores dos homens, pouco práticos, unitários e categóricos no seu juízo, mas fáceis de levar e passivos se encontram uma personalidade que os impressione. Voltados para si, são insubmissos e ambiciosos de comando. Numa situação momentânea, a emotividade presta grandes serviços, torna-os espirituosos, bons faladores e perspicazes. Com a vida afetiva, uma emotividade forte exerce geralmente ação deficiente, deixa o caráter demasiado tempo sob a impressão das contrariedades, fraca, produz um humor alegre, pouco ressentido e facilmente consolável dos reveses da sorte. Com a atividade, como para a vida afetiva, pode a emotividade servir de estímulo ou de paralisador. É importante notar que a atividade que significa vontade, conjunto de tendências, atividade e energia. Os emotivos são mexidos, ocupados, impulsivos, fáceis de deixar as obrigações por trabalhos facultativos, aplicam-se às suas ocupações ordinárias por arremetidas. Sensíveis às mínimas dificuldades, encontram-se frequentemente indecisos ante o caráter definitivo de uma resolução. Quanto às tendências dominantes, são frequentemente vaidosos e ambiciosos. Por outro lado, são compassivos, serviciais, filantrópicos, até bons para com os subordinados, cuidadosos na educação dos filhos, profundamente religiosos, francos, dignos de confiança em negócios, mas não em afirmações porque são facilmente exagerados. Em política são extremistas, nas conversas preferem falar das pessoas e falar das coisas, estão pouco à vontade em sociedade, são distraídos e pouco corajosos. Na correlação de atividade, pois já esse segundo aspecto, com a inteligência. Atividade com a inteligência, o ativo é objetivo nos seus conhecimentos. Voltado para o exterior, vive familiarizado com o real, pensa metodicamente as possibilidades, as dificuldades, tem expediente, habilidade, é refletido, bom observador, bom conhecedor dos homens, tem vistas largas, compreensão rápida, juízos pessoais, facilmente se encontram entre eles matemáticos, linguistas e até literatos. Tem facilidade de conversa e até de palavras, são afáveis e espirituosos. Com a vida afetiva, para que uma emoção seja duradoura, essa atividade com a vida afetiva, para que uma emoção seja duradoura, precisa ser alimentada pela atenção. Ora, o ativo sempre ocupado, quer em espírito, estudando os processos e dificuldades do seu trabalho, quer materialmente na sua realização concreta, não tem tempo para auscultar o coração. Por isso tempera fortemente a vida afetiva em vez de alimentar com a introspecção e comunicação. Liquida com a atividade. São geralmente bem-humorados, animados ou de humor calmo e igual, apesar de apegados às recordações passadas. São abertos às ideias novas. Essa correlação da atividade com a vontade, não sempre são esses três aspectos, inteligência afetiva, vontade, com a vontade, como a atividade o enche, não experimenta o vazio interior que se torna, no emotivo, terreno fácil para o desenvolvimento das tendências interiores. Voltado para o exterior, o ativo, dá-se facilmente conta da existência dos outros, põe-se no seu lugar, escapando assim ao egocentrismo dos inativos. É objetivo em toda a linha e guia-se por princípios superiores. É decidido, perseverante, confiado, digno de confiança e crédito. É bom para com os subordinados, filantrópico até o sacrifício de sua própria bolsa, compassivo, serviçal e franco. É patriota, intrépido no perigo, amigo do lar, pontual.
pois eu não vou fazer nenhum juízo, nem pessoal, nem de outros. Vamos continuar com relações de função secundária, já naquele aspecto da secundariedade, que é o que marca mais, pois também com a vida intelectual, com a vida afetiva, com a vida ativa. Com a vida intelectual, com o espírito desembaraçado da repercussão do passado, o primário entra mais facilmente, mais em cheio numa questão e apreende-lhe facilmente todos os elementos. Como, porém, não tem passado, não relaciona, não julga. Por isso a sua compreensão é tão superficial como rápida. O secundário precisa mais tempo para se dar conta de todos os dados do problema, mas em paga a sua compreensão é mais profunda e pessoal. Aparece frequentemente como intelectualmente mais dotado que o primário, o que se explica pela rotina causada pela falta de interesse e de imaginação. O primário presta-se para concentrações momentâneas e intensas. É conversador, espirituoso, artista. O secundário dá mais no estudo sistemático, em particular nas matemáticas. Com a vida afetiva, essa função secundária, os secundários são de humor igual, inclinados antes para a depressão que para a melancolia. Os primários são de humor variável, originariamente alegres e cheios de animação, mas irritáveis e violentos. Com a vida afetiva, pois quando for preciso tomar uma decisão, toda a experiência, todos os princípios concorrem. Depois, a vida moral do secundário distingue-se pela unidade e coesão, devido à sólida armação de princípios que a sustentam e dirigem. Por isso se impõe uma mudança. Esta será sempre lenta e gradual. A exigência de uma adaptação rápida não é para o secundário. O primário não tem uma personalidade complicada a afastar para compreender os outros. Numa decisão atende somente às circunstâncias presentes, por vezes acidentais. Por isso seu ponto fraco é a falta de coesão na vida, completamente absorto pelas impressões do momento, vibra imediatamente ao uníssono com qualquer novo interlocutor. Os secundários são geralmente calmos, regulares na sua atividade, persistentes em atacar e levar a cabo uma tarefa desagradável. Os primários são móveis, trabalham às remetidas e são fáceis em adiar. Os primários ocupam-se mais nos tempos livres para escapar ao aborrecimento, a impressão de vazio interior. O secundário, como tem ideias para ruminar, fica mais facilmente inativo. Finalmente, o primário é impulsivo, decidido, mas a primeira dificuldade que aparece desconcentra-o. O secundário é refletido, difícil em tomar resoluções e perseverante em executar. Toda essa parte aqui, pois eu tirei até do livro da Teologia Ascética e Mística, de Adolphe Tanqueray, pois aí podem encontrar também todo esse material. Por isso que eu até passei rapidinho, falando rapidinho, porque já estamos explodindo no tempo aqui e falta ainda uma página e meia aqui. Falta a última página, nós já vamos terminando aqui. As tendências dominantes. Os primários são mais inclinados às satisfações imediatas, mais frequentemente egoístas, não porque lhes seja indiferente o bem-estar dos outros, mas porque os seus interesses se lhes apresentam mais rápida e espontaneamente. Quando, porém, pensam nos outros, são de ordinário generosos. O mal é lembrarem-se dos outros pouco e tarde. Os secundários, ao contrário, tendem para os prazeres mais duráveis e abstratos, são mais serviciais, mais compassivos, são reservados, tímidos, amigos do lar, sérios, pouco inclinados a rir e a criticarem-se. Essa é essa parte assim mais densa, que é mais para deixar o conhecimento, para deixar a curiosidade, porque até em si, para você descobrir, se você ainda não sabe o seu temperamento, sempre se convida mais bem a fazer um teste de caracterologia, um teste sobre o temperamento, que pois até na internet, no Google, você googleia e vai encontrar muita coisa sobre isso, alguns grátis, alguns pagos e tudo, tem alguns mais profundos que se faz, mas o teste é o que vai ajudar mais, claro que você pode ter muita ideia, mas agora lembro, pois eu vi coisas de primário e de secundário em mim, então, porque pois, já existe também uma certa formação do meu caráter, da minha personalidade, e pois claro que algumas coisas vão ser pois, alteráveis nessa realidade, mas claro que existe uma coisa mais profunda, mais pois, temperamental, que está na base, e pois, com o trabalho, com os anos, você vai também mudando essa tendência. Então, meio que para terminar, eu apresento pois, esses 8 caracteres, um pouco só a ordem como eles estão, depois de enumerar esses traços característicos que gravitam em torno dessas 3 propriedades fundamentais, pois queria deixar aqui esboçado sumariamente essa fisionomia geral dos diversos caracteres. Os resultados de todas as combinações possíveis das 3 propriedades fundamentais, emotividade,
atividade e função secundária ou primária. Ao todo dá 8 tipos de caracteres que já mencionamos, não? O colérico, que vai ser emotivo, ativo, de função primária. O apaixonado, que vai ser emotivo, ativo, de função secundária. O nervoso, que vai ser emotivo, inativo, de função primária. O sentimental, que é emotivo, inativo, de função secundária. O sanguíneo, que é não emotivo, ativo, de função primária. O fleumático, que é não emotivo, ativo, de função secundária. O amorfo, que é não emotivo, inativo, de função primária. E o apático, que é não emotivo, inativo, de função secundária. Então, isso é só um pouco a ideia para que possam compreender. A classificação se faz, a base é emotividade. Então, tem 4 emotivos, 4 não emotivos, e a partir deles, pois se vê o aspecto da atividade e inatividade e da função primária e secundária. Então são 8. Para mim sempre foi muito mais clara essa classificação, muito mais precisa, partindo dessas 3 propriedades fundamentais, da emotividade, da atividade e da função dessa ressonância primária ou secundária. Nenhuma das personalidades que acabamos de descrever existe pura na realidade. Elas são geralmente misturadas, como já comentamos, e além disso eles apresentam graus muito diferentes entre si. Assim, o apático nunca será completamente apático, mas toma uma certa dose de sensibilidade, mas eles são designados pelo aspecto dominante neles. Então, pois, vai haver algo em nós que é mais dominante, seja na emotividade, na não emotividade, na atividade, na inatividade, na primariedade ou na secundariedade. Ao mesmo tempo, existem muitos graus de apatia, bem como na sensibilidade, que apenas a observação individual pode distinguir. Além disso, cada indivíduo em particular deve ser examinado nos 3 aspectos que indicamos. Portanto, é importante saber atender aos diversos aspectos e depois fazer a síntese para poder ter um melhor autoconhecimento. A classificação que utilizamos, essa classificação que temos comentado, não é inteiramente rígida, mas uma espécie de um alvo com relação aos quais o diretor poderá observar a cada um de seus dirigidos e estudar suas particularidades. Não seria bom, por algumas conversas, formar prematuramente um juízo definitivo que depois teria que ser retificado, não? É isso que as pessoas muitas vezes estão fazendo. Você fala, que temperamento você é nervoso, e você já fala já tudo do nervoso, já tem tudo nervoso em mente. E temos que evitar isso, não? E pouco a pouco, por meio de uma série de observações calmas, fica sabendo o caráter de cada um. Mas isso é para um diretor, para um dirigido, não? As pessoas em si não têm que ficar fazendo análise entre si, fazendo juízo das pessoas. Você faz isso porque você é desse jeito, você faz isso porque você tem esse temperamento. Não nos corresponde a nós fazer juízos. Não, de repente é uma coisa que a pessoa está trabalhando ou não está trabalhando, mas não corresponde a nós fazer esse juízo. Não? E finalmente ter presente ainda, por fim, a necessidade das luzes do Espírito Santo. Não? Terminando essa ideia, que continuamente e constantemente solicitados para que nos dê o autoconhecimento, não? E especialmente para o diretor, pois também o conhecimento daquelas pessoas que são dirigidas. Eu até não cheguei a adentrar, pois tem 2 livros que eu consegui sobre o temperamento, da formação do temperamento, não lembro que é de uma americana, temperamento transformados e alguma coisa assim, que é desde um aspecto mais espiritual, não? Desde como Deus pode também atuando e trabalhando, modificando de certo aspecto, ajudando na nossa formação do caráter, não? Mas eu queria, para não estender muito, colocar toda essa base aqui para que pudéssemos, pelo menos ter um conhecimento e, eu acredito que incentivar a que vocês, mais do que só conhecer o temperamento, trabalhem no seu caráter, não? Isso é importante, porque na medida que nos conhecemos, vamos saber as nossas reações, o nosso trato com os demais, na casa, na família, com os filhos, com o esposo, com a esposa, no trabalho. Vou me conhecer e vou poder trabalhar aquelas realidades que não são tão positivas ou que acarreta alguma dificuldade de comportamento, de trato, de relacionamento e tudo. Mas o mais importante, como desde o início colocamos, é a formação desse caráter. Como eu tenho que trabalhar para ser, eu vou ser uma pessoa colérica, eu vou ter que trabalhar mais
nessa impulsividade, nessa primariedade, nessa emotividade, para não explodir no meu trabalho, para não explodir na minha casa. Então essa é a realidade mais importante, não é tanto a base do temperamento, mas como trabalhá-lo, não? Muito bem, padre, a gente agradece o padre Felipe. Eu acho que fica uma tarefa primária para todos nós, que é tentar identificar, estudar, se for necessário fazer esses testes, né, que o padre comentava, para tentar identificar o próprio temperamento, o próprio caráter, o próprio temperamento, né? E depois uma tarefa secundária, justamente essa formação. Então fica também o convite a você, ouvinte do Católico Você Sabia, se tem perguntas, comentários, porque talvez a questão que fica aqui agora, não sei se será tema de um próximo episódio ou não, porque é um pouquinho mais complicado, porque depende um pouco cada um, a circunstância concreta de cada um é mais difícil. Mas a questão que fica aqui agora é, ok, padre, já entendi, eu vou fazer meus testes, vou identificar e depois como formar meu temperamento. Esse seria um pouquinho matéria de um segundo episódio, mas é muito complicado porque se estenderia muito, que a gente teria que entrar em cada um dos temperamentos, porque claro, cada um tem as suas peculiaridades. O padre comentou bem, não existe um temperamento puro, né? E cada temperamento deve ser formado também na forja do seu caráter. Então, fica esse questionamento, mas aí você pode enviar seu comentário, sua pergunta, busca o seu diretor espiritual, se não tem, pode, o padre Felipe está sumamente disponível, e o padre Renan também, com certeza, mas a gente está aqui para ajudar. Tomara que todos consigamos utilizar essa ferramenta, né, bastante atual, para formar melhor o nosso temperamento e assim poder viver melhor nós como cidadãos, e ajudar melhor o nosso próximo também, que é isso que nós queremos, né? E na realidade isso é realmente só para deixar o gostinho, porque isso depois é um trabalho espiritual que cada um tem que fazer, né? Um trabalho com um diretor espiritual, de formar, de se conhecer, de buscar depois como trabalhar minha inatividade, ou minha emotividade, ou minha primariedade, ou minha secundariedade. Isso depois vai depender de cada um, conhecendo-se e buscando depois ajuda concreta com um diretor espiritual para fazer esse trabalho também espiritual, não, de poder crescer também nessa realidade pessoal, não. Por isso que hoje é só para deixar um gostinho e que as pessoas comecem a buscar mais, não, sua própria formação, como eu quero ser melhor pessoa, quero crescer, e Deus trabalha com o humano, Deus trabalha com isso, não é simplesmente estar todo dia na capela e rezando todo dia que nós vamos fazer melhores pessoas. Claro, Deus vai nos dar a graça, vai nos dar o Espírito Santo, mas Ele também nos dá a inteligência e nos dá também esses dons para trabalhar também na formação do nosso caráter. E naquelas coisas que, muitas vezes, parte até das minhas faltas, dos meus defeitos, dos meus pecados, está enraizadíssimo nessa realidade do meu temperamento. E aquele princípio, né, filosófico, teológico, que a graça não substitui a natureza, mas a graça completa, aperfeiçoa a sua própria natureza, mas não substitui. Então por isso é importante conhecer também esses elementos que são próprios da natureza de cada um, né? Vamos terminando aqui, que já vamos chegando já quase nos 50 minutos. Não vou deixar alô para ninguém, porque já falamos um pouquinho aí no início. Eu tinha alguns alôs para fazer, nada, só peço que encomendem nossa atividade desse final de semana, nosso Family Day, que vai ser esse domingo, para que realmente seja um dia muito abençoado, aí com nossos convidados especiais. De repente a gente vai conseguir alguma surpresinha para vocês, ainda vamos ver, mas vamos colocar nas mãos de Deus. Peço suas orações, mando um abraço para todos aí que estão aí também nos ajudando nessa atividade, todos que ainda vão chegar por aí. E sua dúvida, sua pergunta, sua queixa, sua reclamação, católicosesabia@gmail.com, católicosesabia, tudo junto, @gmail.com. Um abraço a todos, fiquem com a minha bênção, uma boa semana a cada um e nos vemos na próxima semana com a graça de Deus. Deus abençoe, valeu.